Jesus. Aleluia. Aleluia. Podem se assentar um instantinho, queridos. Hoje se comemora, dia 26 de julho, o dia dos avós, os dias dos vovôs. Quantos vovôs ou vovós nós temos aqui, hoje à noite? Oh, que bênção! A palavra de Deus diz: eis como será abençoado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, né? A sua esposa no interior da casa vai ser como uma videira frutífera, quer dizer, vai ser alegre dentro de casa. Porque às vezes a mulher representa, né, que está alegre para fora, mas dentro de casa ela é amargurada, ela é triste, ela é abatida. Mas uma das bênçãos do que teme ao Senhor é também verá os filhos dos seus filhos. É uma grande bênção ser vovô, e nós queremos agradecer a Deus por sua vida, abençoar sua vida nessa noite. Você, vovô, você, vovó, que Deus te abençoe. Vocês que estão nos assistindo também, muitos de vocês, infelizmente, não podem estar nos cultos presenciais, mas eu tenho certeza que você nos assiste de forma online. Que o Senhor te abençoe e te guarde e multiplique ainda mais seus anos na face da terra, te dê vigor, te dê saúde, te dê alegria, te dê daquela graça especial de Deus, que você seja repleta da graça de Deus. Eu queria chamar aqui à frente um nenenzinho, mas como ele não pode vir com as próprias pernas, queria chamar os pais. É o Pietro, né? Nós queremos consagrá-lo ao Senhor. Quero os pais e os vovós também. Os vovós, eu queria que viesse aqui à frente. Por medidas de segurança, nós, dessa vez, não vamos pegar o Pietro no colo. Mas nós queremos pedir à igreja para estar em pé, que nós queremos realmente abençoar. Vocês não sabem o poder da bênção de Deus, principalmente, especialmente sobre uma criança. É tão poderosa a bênção de Deus, que muitos que seguem as trevas, eles procuram consagrar ainda bebês a uma entidade. Aqui nós não estamos consagrando a uma entidade, e sim ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o único Deus verdadeiro, o Deus vivo, e é ao nome dele, ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que nós queremos consagrar o Pietro nessa noite. Jesus também foi consagrado ao 8º dia. Paulo também, no seu testemunho, ele também diz que ele foi circuncidado e consagrado ao 8º dia de vida. O Pietro já tem mais do que isso, mas vamos consagrá-lo, amém? Consagrá-lo ao nome do Todo-Poderoso, colocá-lo debaixo das asas do Altíssimo. Estende a sua mão direita aqui para frente. Senhor Jesus, na autoridade e no poder daquele que é o nome sobre todo nome, ao Senhor pertence a terra e tudo quanto nela se contém. Nós queremos agora consagrar o Pietro ao Rei dos Reis. É um privilégio o Pietro nascer nessa família que são discípulos do Senhor Jesus Cristo, cujos avós também são discípulos tementes ao Senhor Jesus Cristo. Queremos que ele venha experimentar da tua unção, da tua graça, que ele venha experimentar no seu
corpo, na sua alma, no seu espírito, o teu poder, Senhor, que ele venha ser um profeta do Senhor, um proclamador das boas novas do Evangelho, que ele seja um instrumento usado no poder de Deus. Nós o consagramos como discípulo do Senhor Jesus Cristo. Dê aos pais a sabedoria, dê aos avós a sabedoria para poder ensinar os teus princípios, para poder passar os teus princípios para o Pietro, que ele cresça cheio de vida, cheio de saúde, cheio de energia, cheio da graça do Senhor. Nós o consagramos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Que Deus abençoe o Pietro. Podemos dar uma salva de palmas pela vida dele. Glória a Deus. Glória a Deus. Podem se assentar só mais um instante, queridos. Nós queremos orar. Nós temos alguns pedidos de oração aqui. O tio do Claudinho, né, Claudinho? O Iron, ele está com suspeita de câncer. A Cidinha, cujo esposo, o Alfredo, é sócio do Wilton, né, lá da WA. Ela também precisa das nossas orações. O Mateus, da Keila, graças a Deus, depois das nossas orações, ele já teve alta e já está em casa, glória a Deus. Mas vamos continuar orando. A dona Teotônia, o apóstolo Filomeno Romero, ele está muito mal, ainda está na UTI. O apóstolo Davi, lá da Bolívia, o Davi que nós conhecemos, também está muito mal com Covid, lá na Bolívia. Pastor Silvério, que é cunhado do apóstolo Robson Rodovalho, da Sara Nossa Terra, também muito amigo nosso, também está muito mal, precisando das nossas orações. Queremos orar para que seja quebrado esse espírito de anarquia, de rebeldia que tem dominado as nações. Queremos orar, aliás, estamos hoje no 37º dia do nosso jejum, da nossa oração, do nosso clamor, para serem desmascarados e punidos todos os complôs e corrupções nos poderes da nação. Queremos orar para que seja quebrada toda a resistência à liberdade, à democracia, à família e à igreja. Queremos orar para que seja desviada de nós as pragas, para que sejamos libertos dessa influência, dessa mentalidade, dessas ideologias que está pervertendo a mente, inclusive de nossas crianças. Queremos orar pela priminha Danicinha, a Maria Rita. Então eu queria pedir, se você podia ficar de pé mais um instante, e nós vamos orar por essas pessoas, vamos apresentar cada uma delas diante do Senhor. Na autoridade, no poder do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que é poderoso, aquele que já levou sobre si as nossas dores e enfermidades, aquele que já riscou o escrito de dívidas que era contra nós, aquele que já despojou os principados e potestades e os expôs ao vitupério e à vergonha. Em nome dele, nós clamamos por cada um desses pedidos apresentados. Na autoridade e no poder do nome de Jesus, nós pedimos a intervenção dos céus, clamamos para que Deus intervenha em cada um desses pedidos apresentados, na autoridade do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, glória a Deus. Você que tem seu dízimo, sua oferta, o Rogério está lá no fundo, você pode passar lá, o Wilton, o Moisés vão te atender, você pode ir lá e passar o seu cartão, se você tiver cartão, ou entregar seu dízimo, sua oferta. Você que está em casa, as contas do banco vão aparecer aí para você, online. Se você quiser fazer depósitos, então você pode depositar nessas contas que estão aparecendo para você aí. Que Deus te abençoe.
Quero passar a palavra para a mulher mais linda do mundo, o amor da minha vida. Glória a Deus. Obrigada, Sérgio. Está muito gelada? Boa noite, igreja. Que bom a gente ver a igreja hoje tão cheia. Glória a Deus. Se você está nos visitando a primeira vez, seja muito bem-vindo. Que nessa noite o Senhor possa falar profundamente ao seu coração. Hoje pela manhã, ao trazer a palavra, eu fiquei com medo por causa do horário. Até brinquei com o pessoal que se não desse para terminar de manhã, eu falaria no próximo domingo, né? E antes de sair de casa hoje pela manhã, a Ana Laura veio orar comigo. E ela falou assim: Deus, abençoa a minha mãe, não deixa a minha mãe falar muito rápido. Então, se eu estiver falando muito rápido, vocês podem fazer assim que eu dou uma diminuída. Então, eu resolvi até colocar os versículos, porque hoje de manhã não tinha como... Rani, essa é minha. Essa é minha... Não teve como nós acompanharmos direitinho. Mas vamos ler Salmos 115. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Israel confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós, se tem lembrado o Senhor, Ele nos abençoará, abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Aleluia. Mesmo sentados, nós vamos orar. Senhor, graças te damos porque o Senhor nos trouxe até aqui. Foi a tua boa mão que nos conduziu à tua casa. E nós queremos pedir, ó Deus, que toda palavra que vier agora ser ministrada seja aquilo que nós precisamos ouvir. Pai, que a palavra que sair da minha boca não seja minha, mas seja o teu Espírito conduzindo. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa tocar nos ouvidos, na mente e no coração de cada um que está aqui nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Amém. A primeira coisa que vai ser enfocado vai ser misericórdia. Olha só o que diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. O salmista, ele enfoca aqui na misericórdia, mas tem uma palavrinha antes da misericórdia, que é amor. E Efésios 2:4 diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então, a misericórdia, ela está aliançada à palavra amor. E a maneira que Deus nos ama é totalmente diferente do nosso amor natural. Deus nos ama de uma forma surpreendente. Ele não olha para nós assim com olhar de julgamento, porque Ele sabe da nossa limitação, sabe que nós somos imperfeitos, Ele sabe aquilo que nós vamos fazer, Ele sabe todos os nossos pecados, mas a palavra de Deus diz lá em Lamentações de Jeremias 3, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias
não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Todos os dias, pela manhã, sem que você precise pagar nada, sem que não seja descontado no seu cartão de crédito, as misericórdias do Senhor são renovadas a seu favor. Olha que bênção, olha que maravilha. Esse Deus a quem nós servimos é um Deus maravilhoso. Quando nós lemos a palavra, nós entendemos a grandiosidade da palavra de Deus e a grandiosidade do seu poder. Em Ezequiel diz assim, deixa eu voltar aqui para as misericórdias, em falar sobre ela. Davi diz assim, que a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade. Porém, Deus é misericordioso conosco. Vou fazer uma pergunta. O seu marido te passa raiva? Seu filho te passa raiva? A sua esposa te passa raiva? Sim ou não? Tem gente que só está levantando o dedinho do pé. Qual que é a sua atitude quando o seu filho, quando a sua esposa, quando o seu patrão te passa raiva? Você perdoa, você ignora, ou você simplesmente fica remoendo aquilo e pensa assim, na hora certa eu vou dar o troco. Ele fica esperto. Deixa na hora que falar, ô mãe, ô pai, amor, deixa. Na hora que ele chegar perto, ele vai ver o que é bom para tosse. O que é dele está guardado. Queridos, Deus não nos trata assim. O amor de Deus não é um amor que ama e às vezes nos trata mal. Não é desse jeito. O amor de Deus é amor 100%. Então, por isso que nós precisamos entender a magnitude dessa palavra misericórdia. E é interessante que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Cada manhã o Senhor enche o peito e fala assim, eu vou derramar da minha misericórdia sobre o meu filho, sobre a minha filha, porque ele é a minha imagem e a minha semelhança. Porém o Senhor coloca os seus olhos em especial, Ele ama toda a raça humana. Porém o Senhor coloca os seus olhos em especial em quem? Nos seus filhos. Nós somos filhos de Deus, porque a palavra de Deus diz, todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então nós somos filhos. Então Ele olha para você toda manhã e renova a sua misericórdia. Ele olha e fala assim, esse é meu filho amado. Olha só, ele é a minha cara, ele foi feito à minha imagem. E eu o amo mais do que eu amei ontem. Então isso é maravilhoso para nós. Sabemos que a misericórdia de Deus se renova. Porém, infelizmente, nós não temos misericórdia com as pessoas que estão ao nosso redor ou com o nosso próximo. Uma das bem-aventuranças lá em Mateus 5 diz assim, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão o quê? Misericórdia. E nós não temos misericórdia muitas vezes com as pessoas. Quando nós vemos uma pessoa errar, uma pessoa pecar, qual é a nossa atitude? Nós julgamos e nós condenamos. Mas lá em João 3,16 diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Já no versículo 17 diz que Deus não enviou o seu Filho ao mundo para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, queridos, o desejo de Deus é que toda a humanidade, toda a raça humana seja salva. Esse é o propósito de Deus. Quem que tem poder para salvar? Deus. Quem tem poder para julgar? Deus. Quem tem poder para perdoar? Deus. Precisamos aprender sobre misericórdia. Nós temos que ser como nosso Pai, misericordioso. E aprendendo sobre misericórdia, tem um versículo lá em Provérbios 15 que diz assim, o Senhor está longe dos perversos. Mas olha que coisa interessante em Ezequiel 33:11. Diz-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Deus não tem prazer na morte do perverso. Quando a gente vê uma pessoa desse jeito, o que a gente faz? Bem feito, mereceu. Nós precisamos exercer a misericórdia, porque Deus ainda tem misericórdia dessa vida. E a segunda pergunta que o salmista faz, ele diz assim, onde está o seu Deus? E a resposta no capítulo 3 está assim,
O nosso Deus está nos céus, tudo faz como lhe agrada. Quando o homem tem uma necessidade, ele tem dois caminhos. Ou o caminho da murmuração, ou o caminho do retorno ao Pai. Isso é fato. Nessa pandemia, você tem duas atitudes. Ou você abençoa, ou você amaldiçoa. Ou você agradece, ou você não diz nada que possa levantar, falar aquilo que Deus tem feito. Nessa pandemia, uma coisa que tem acontecido na nossa casa é que todos os dias nós nos reunimos como família e agradecemos a Deus por mais um dia que Ele nos deu, por mais um dia que Ele nos concedeu de estarmos em casa, em família, protegidos, guardados, e isso é maravilhoso. E uma das necessidades que fala sobre o caminho do homem, o caminho é murmuração. Qual é o exemplo mais clássico de murmuração na Bíblia? Qual é? Caminho no deserto. Enquanto o povo estava no deserto, saiu do Egito, a Bíblia diz que 2 meses, quando eles tinham saído do Egito, eles estavam no deserto, começou a murmurarem. E a murmuração, queridos, nos afasta de Deus. Se você tem essa prática da murmuração, isso é pecado. E isso, a Bíblia diz que provoca a Deus. Deus fica irado com a murmuração. Quando o povo estava, olha só o que diz Números 21, no finalzinho do versículo 4. Porém o povo se tornou impaciente no caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil? Quando você está passando por um deserto, muitas vezes a palavra que sai da sua boca não é palavra de edificação, é palavra de murmuração. Na hora que eu mais preciso, eu perco o emprego, vem a enfermidade, vem a adversidade, e eu estou na igreja, eu faço isso, eu faço visita, eu faço aquilo outro, o eu só vai inflando, né? Inchando a pessoa, como se pelas suas obras você pudesse mover céus e terra. Não é isso que Deus está querendo de nós. A murmuração, ela nos cega e nos leva à impaciência. Quando você não vê as bênçãos, as dádivas de Deus, querido, é um caminho perigoso. Porque nós precisamos entender que tudo que temos, tudo que somos, vem dele. E olha só, Lamentações 3 diz assim, eu quero que vocês estejam essa semana lendo Lamentações 3, é muito forte o que Jeremias diz. Acaso não procede do Altíssimo tanto o mal como o bem? Por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Tem pessoas que nos falam assim, eu não entendo porque Deus permitiu isso. Olha lá o fulano, nem está na igreja, nem serve a Deus. Eu que sirvo a Deus fui mandada embora. Eu estou passando por essa adversidade. E ele está lá no bem bom. Eu não merecia isso, Deus. E tem pessoas que perderam tanto o temor a Deus, o respeito a Deus, a reverência a Deus, que só falta apontar o dedo e falar, o Senhor vai ter que fazer. Porque se o Senhor não fizer, do jeito que está pior. Se o Senhor não fizer, então eu vou falar uma coisa, eu vou largar o Senhor. Tem pessoas que agem dessa forma, como se Deus fosse empregado. Eu me lembro que quando nós éramos pequenos, nós somos 7 filhos, e minha mãe mandava a gente fazer alguma coisa. Nós somos 7. E aí ela rodava o dedo assim e falava, você. Aí a gente, como filho, falava assim, por que eu? Aí ela respondia, se você é da minha época, ela respondia assim, porque eu estou mandando. E pronto. Não tinha essa da birra, de falar que vai embora de casa, eu vou fugir. Não tinha essa. Queridos, se Deus agisse assim conosco, todas as vezes que nós erramos, todas as vezes que nós pisamos na bola, queridos, nós não somos consumidos por causa da sua misericórdia. Nós precisamos entender a dimensão daquilo que nós vivemos no nosso dia a dia. Nós não temos dimensão do nosso pecado. Então quer dizer que o mal é Deus me testando e quando está bem é porque eu estou bem com Deus? Que isso? Tanto bem como mal procede de Deus. E ele diz assim, Jeremias, por que, pois, se queixa o homem vivente?
Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Quantas vezes, ou qual foi a vez que você confessou o seu pecado a Deus? Eu nem lembro, a Bíblia fala: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Confessai os vossos pecados para seres curados. Não, mas isso foi uma bobeirinha. Foi uma coisinha assim de nada. Ela ficou tão chateada por causa de uma bobeira dessa. Não acredito. Nossa, mas que pessoa melindrosa. Nossa, mas que pessoa cheia de mimimi. Criar caso, ficar emburrada por conta disso. Eu sempre falo, e se fosse você? E se fosse você? Né? Nós sempre colocamos o problema no outro, mas a gente não se vê na dor do outro. A misericórdia significa que Deus se compadece, Deus sofre. E nós precisamos entender que quando nós magoamos uma pessoa, é pecado. Quando nós murmuramos, é pecado. Quando guardamos a ira, é pecado. A cobiça, a mentira, a inveja, a maledicência, é pecado. Então a Bíblia diz aqui: queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Como é que você vê o pecado do outro, vê o erro do outro, aponta, julga, mas não vê o seu próprio? Com que direito você acha que você vai comparecer diante de Deus? A Bíblia fala o quê? Tira primeiro a trave do seu olho. A nossa visão é só aqui, mas nós temos que olhar para dentro de nós. Então você tem que confessar o seu pecado. Deus, me perdoa. Me perdoa porque eu fui arrogante com o Senhor, prepotente com o Senhor. Pai, eu falei coisas pesadas que não devia para o Senhor. Naquela situação eu achei que o Senhor era obrigado. Deus, me perdoa por essa rebeldia no meu coração, na minha vida. Deus, me perdoa. O Senhor é Deus, o Senhor é santo, o Senhor é perfeito, o Senhor é reto, o Senhor é justo. Quem sou eu diante do Senhor? Então, se nós temos que nos queixar, vamos nos queixar do nosso próprio pecado. Não é o pecado do meu marido, não é o pecado das minhas filhas, e é uma prática que nós temos tido em casa todos os dias. Senhor, perdoa os nossos pecados. A Bíblia fala que Jó santificava os seus filhos. Deus, às vezes fulano, não vou citar nomes da minha casa, às vezes a fulana pecou. Deus, sonda o coração, traz a mente dela, traz essa revelação, para que ela não permaneça no pecado. Olha só, uma outra necessidade, que é o retorno ao Pai. O primeiro caminho que o homem pode buscar é um caminho perigoso, que é o caminho da murmuração. O segundo caminho é o retorno ao Pai. Lucas 15 fala sobre o filho pródigo. O filho pródigo chegou para o pai e falou assim: me dá a minha herança, porque eu cansei dessa vidinha e eu quero viver do jeito que eu quero. Ele pega a sua herança, parte, vai para longe e gasta tudo que ele tem. Porém, um dia a fonte secou. E olha só o que diz Lucas 15, 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Irmãos, quando você passa necessidade, aquele que está longe do Senhor volta, aquele que está, desviado volta, aquele que não confia mais em Deus volta. E olha só, então ele foi, se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. Qual foi a profissão dele? Trabalhar no chiqueiro. Quando ele tinha fome, o que as pessoas davam para ele? Nada. Uma pessoa que tinha tudo dentro de casa, do bom e do melhor. Então, caindo em si, aí que a ficha dele caiu. Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Eu fico imaginando, se fosse hoje, ele ia mandar um e-mail, ele ia mandar um WhatsApp, mas a palavra é muito clara. Ele se levantou. Eu vou me levantar e eu vou até o meu pai. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Aqui a ficha dele caiu, que ele entendeu. Eu não dei valor àquele
que precisava ser valorizado. Eu não dei valor ao meu pai, eu não dei valor ao dinheiro do meu pai, eu não dei valor à família. Ele simplesmente abandonou tudo para viver uma vida desregrada, do jeito que ele achava que seria o melhor. E levantando-se foi para seu pai, vinha ele ainda longe. Olha o pai, essa é a atitude de Deus para conosco. Quando seu pai o avistou e compadecido dele, correndo o abraçou e beijou, e o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele fala o seguinte: pequei contra o céu. Primeira referência dele: eu pequei contra o céu, eu pequei contra Deus. E em segundo lugar, contra o Senhor. Pai, me perdoa. Eu estou aqui, o Senhor pode me aceitar como um trabalhador. Aquilo que o Senhor me der, eu vou aceitar de bom grado, porque eu não sou digno nem de ser chamado teu filho. Queridos, essa é a misericórdia de Deus. E no versículo 24 diz: este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Por que eles se regozijaram? Porque o filho se arrependeu e o pai esperou esse tempo, esse processo que ele passou no mundo lá fora, para que ele pudesse voltar. E às vezes a gente fala assim: deixa na hora que o dinheiro acabar, deixa na hora que passar necessidade. Queridos, o que o Senhor está falando conosco nessa noite é que nós precisamos aprender a misericórdia, precisamos ser misericordiosos, porque Deus, Ele é misericórdia, é uma pessoa. Lamentações 3 diz assim: bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Às vezes você fala para Deus e o mundo, reclama para o seu vizinho, reclama para o seu patrão, reclama para sua mãe, reclama para o seu pai. Se você quer salvação, busca no Senhor. E ele diz: esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. É tempo de nos humilharmos diante de Deus. É tempo de pedirmos perdão diante de Deus. É tempo de reconhecer os nossos pecados. Queridos, nós precisamos reconhecer diariamente. Davi diz assim: sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. A primeira coisa que ele fala depois da misericórdia é confiar. Se tem uma coisa que é difícil hoje para o brasileiro é confiar. Ele não confia no sistema, ele não confia nem na sua própria sombra. Confiança hoje é uma palavra que está muito rara de se encontrar. E ele diz: Israel confia no Senhor, a casa de Arão confia no Senhor, confiam no Senhor os que temem o Senhor. E é interessante que a confiança, ele diz, ele é o seu amparo e o seu escudo. Todas as vezes que fala aqui sobre confiar, a palavra amparo e escudo está relacionado. E o Salmo 56 diz assim: em me vindo o temor, hei de confiar em ti, em Deus cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer vem dos lábios do Senhor. No versículo 3, confia no Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Qual da sua agenda você sentou diante de Deus? A Ana Laura está com a agenda dela por conta de Anápolis. Por que Deus nos trouxe para morrer aqui nessa terra? Morrer na espada, os nossos filhos, as nossas crianças. Queridos, aonde foi que Deus disse que eles é que tinham que possuir a terra? Deus disse assim: eu hei de dar. Quando nós não acreditamos na palavra de Deus, quando nós não confiamos no que Deus diz, eu estou falando que Deus é mentiroso. E a palavra de Deus diz lá em Números 23, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo prometido, não fará, ou tendo falado, não cumprirá? Sabe o que aconteceu? Se você tiver a oportunidade, leia lá Números 14. Queridos, a Bíblia diz que Deus ficou revoltado. E aqueles 10 homens que subiram, porque eles inflamaram, eles fizeram com que 2 milhões de pessoas acreditassem que não era possível eles subirem. Eles desacreditaram da palavra de Deus. E se Deus fala que nós temos que confiar nele, nós temos que confiar.
Porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos. Ele é poderoso para abrir uma porta de emprego para você. Ele é poderoso para te curar. Ele é poderoso para mandar o sustento para você pagar aquela conta. Logo na pandemia eu fiquei apavorada. Falei, meu Deus, o que vai ser de nós? Mas todos os dias nós nos reunimos e agradecemos a Deus, porque Neemias diz assim, que 40 anos este povo no deserto, as suas vestes não envelheceram, os seus pés não incharam e nada lhes faltou. Então você pode chegar diante de Deus e falar assim, Deus, eu preciso confiar. Perdoa a minha incredulidade, perdoa todas as vezes que eu não confiei no Senhor, perdoa porque eu olhei para a minha necessidade, eu olhei para a minha diversidade, mas eu não olhei para o Senhor. Então nós precisamos confiar na palavra de Deus. Então ponha isso na sua cabeça. Se você não confia em Deus, se você não confia na palavra, Ele diz lá em Números 14, esse povo não crê em mim. E aí eu vou castigar esses 10, eles morreram com praga, os 10 morreram com praga. E é interessante que ele fala assim, apenas Caleb permaneceu no Espírito, perseverou. Nós precisamos perseverar na palavra. E ele diz o amparo. Olha o que Esdras diz. Porque somos servos, porém na nossa servidão não nos desamparou o nosso Deus. Antes estendeu sobre nós a sua misericórdia e achamos favor perante os reis da Pérsia para nos reviver, para levantar a casa do nosso Deus, para restaurar as suas ruínas e para que nos desse um muro de segurança em Judá e em Jerusalém. Que tempo é esse? Quando Esdras e o povo estavam saindo do cativeiro. Olha o que Esdras diz. Não nos desamparou o nosso Deus. Estendeu sobre nós a sua misericórdia. Queridos, Deus é o nosso amparo. Davi diz assim no Salmo 119, ampara-me segundo a tua promessa. Não permita que a minha esperança me envergonhe. Esteja amparado no Senhor. A minha preocupação, essa é uma frase de Abraham Lincoln, quando perguntaram para ele se ele não ficava preocupado a respeito de Deus. E ele diz assim, a minha preocupação não é se Deus está do nosso lado. A minha preocupação é estar do lado do nosso Deus, pois Deus sempre está certo. Que você entenda que o melhor lado é estar ao lado do Senhor, porque Ele sempre está certo. E olha só o que diz na 1:7, o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Aonde você tem se refugiado? Se você então tem se refugiado no Senhor, então você é uma pessoa bem-sucedida. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, Davi falando, mas o Senhor me serviu de amparo. Vocês sabem que eu sou fã número 1 de Davi. Sou fã de fã-clube e carteirinha. Gosto muito de Davi. E sabe, não teve para mim, acho que um homem na Bíblia que passou tanta tribulação, tanta angústia, tanta provação como Davi. Mas todas as vezes ele buscava intimidade com o Senhor. Ele diz assim no Salmo 71, que Deus era a sua esperança e desde a sua mocidade ele colocava a sua confiança no Senhor. Então nós precisamos confiar porque o Senhor é o nosso amparo. Ele também diz que é o nosso escudo. Tem uma das histórias fantásticas da Bíblia, que é 2 Reis, no capítulo 6, e diz assim, quando o rei da Síria fez guerra contra Israel, e o rei da Síria por 2 vezes tenta, guerrear com Israel e não consegue. E aí o rei da Síria fala assim, aonde que está essa pessoa? Ele fala, está lá em Dotã. Ele falou, então manda carro, manda tropa, manda cavalo, porque eu vou pegar essa pessoa, quero ver se ele vai ser capaz. Quando o moço, ou seja, do versículo 15 até 68, se não me engano, são 54 versículos falando sobre maldição. O que é melhor? Obedecer ou desobedecer? Obedecer. Mas por que nós temos tanta dificuldade em obedecer? Queridos, essa dificuldade da obediência nos acompanha desde Gênesis 2. Não é uma coisa de agora. Olha só. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu
esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Qual era a ordem? A ordem ele ouviu. Tem 2 sentidos que Deus chama a nossa atenção: os olhos e os ouvidos. Até hoje de manhã eu perguntei, se você pudesse escolher, você queria ser cego ou ser surdo? O povo ficou com medo, né, da pergunta, achando que era pegadinha. Mas se você pudesse escolher, eu quero te falar que a nossa escolha seja a audição. A fé vem pelo ouvir. Nós precisamos disciplinar o nosso ouvido. Precisamos ensinar o nosso ouvido à voz de Deus. Porque nós somos desobedientes. E olha o que acontece em Gênesis 3. A amiga serpente chega. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é isso que o diabo faz comigo e com você. Ele distorce a verdade para que você possa pecar e você cai igual um bobinho. Ele diz assim: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Testando a mulher, provando. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Foi isso que Deus falou? Ele sabia de todas as árvores, queridos. Eu estava analisando esse texto aqui. É impossível que Adão não soubesse que fruto era aquele, porque a Bíblia fala que haviam várias árvores, né, agradáveis. E a Bíblia diz que a mulher viu que era agradável. Ela viu, pegou, comeu, deu para o marido. E a Bíblia diz que na viração do dia, Deus fez o quê? Chamou Adão. E aí qual foi a resposta de Adão? Eu ouvi a sua voz e tive medo. Viu, não pensou nas consequências, mas ouviu, deu batedeira. Ai, ele me achou. Ele me achou. Agora não tem para onde correr. O que vai ser feito? Então, queridos, o diabo, ele tenta mascarar. Ele tenta desviar o nosso foco daquilo que é verdadeiro para algo que é passageiro. Não pense você que Deus vai ter um meio termo. A palavra de Deus diz assim: sim, sim, não, não. É luz ou trevas. Não tem meio termo. Nós precisamos entender que o pecado, o salário do pecado é o quê? Que está lá em Romanos 6? A morte. Salário do pecado é a morte. E não pense você, que você pensa assim, o diabo fala assim: ai, você pecou? Vai, ai, bobo, vai lá, pede perdão. Ele não perdoa? Se você não se arrependeu, é mais um pecado. E às vezes as pessoas pensam assim: ah, Deus castigou o povo no deserto. Queridos, Deus levou o povo para o deserto olha só o que diz Deuteronômio 8: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Quando eu li isso, me deu um peso, porque eu falei: Deus, se o Senhor provou o coração deste povo andando no deserto, ai, Deus, tem misericórdia de mim. Eu não quero deserto, eu não quero vale, eu quero o caminho da obediência. E olha só no versículo 3: ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Deus levou o povo para o deserto, no caminho do deserto, para mostrar para eles que o caminho da bênção, a fonte da bênção é Ele.
Às vezes você corre atrás da fonte, sabe, no seu trabalho, naquilo que você pode fazer. A sua fonte de bênção é o Senhor. É isso que precisamos entender. E às vezes quando você está no deserto, você pensa assim, que bem que Deus vai me fazer ali. Ele vai querer que você cresça. Olha que Deus maravilhoso. Ele diz assim, no mesmo Deuteronômio, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto, de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair da pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar, para te provar, e afinal te fazer? Fazer o que, igreja? Fazer bem. Até no seu deserto, Deus quer te fazer o bem. E você, com seu coração endurecido, não reconhecendo as bênçãos de Deus. Lamentações 3, Jeremias diz, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige, nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Isso aqui é verdade. Sabe, se você está entristecido, é porque você com certeza pode ter aberto brechas. E para terminar, os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem a região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Aleluia. Um morto não pode ter sonho, um morto não pode ter expectativa, um morto não pode ter esperança. Está morto, não pode fazer mais nada. Porém, a palavra diz, nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Nessa semana, a partir de hoje, nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Olha o que diz Lamentações 3. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Se você for ler a palavra de Deus, o Salmo 119, se não me engano, são 29 vezes que Davi usa a tua palavra, as tuas palavras. Aonde que ele buscava consolo? Na sua palavra. Aonde que ele buscava refúgio? No Senhor. Era intimidade com Deus. Queridos, nós podemos vir à igreja, nós podemos ter a Bíblia, nós podemos falar vários versículos, mas se nós não tivermos intimidade com Deus, se nós não conhecermos a Deus, nós somos pessoas religiosas. Eu me lembro que meu pai tinha uma música que ele gostava muito, do Inário Presbiteriano, que era o 63. Conte as bênçãos, dize-as quantas são. Recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verá surpreso quanto Deus já fez. Como nós temos sido surpreendidos pela fidelidade de Deus. Nada tem nos faltado, nada. Às vezes você está preocupado, pastor, eu não tenho vendido, pastor, eu estou preocupada com as contas, pastor, eu não sei aonde arrumar dinheiro para comer, para poder pagar a conta. Estamos preocupados? Vamos buscar o Senhor, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele conduziu o povo no deserto, queridos. Ele deu água, Ele deu pão, Ele deu carne, as vestes não envelheceram, seus pés não incharam. Vamos crer na palavra de Deus. Olha o que diz o Salmo 68, 19. Você vai ter necessidade nessa semana? Você teve necessidade hoje? Às vezes nós vamos ter necessidade espiritual, necessidade financeira, necessidade relacional. Mas olha esses salmos. Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Ele não levou seu fardo mês passado, Ele não levou seu fardo ontem, Ele não vai levar o seu fardo em 2021. Declare essa palavra. Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o meu fardo. Senhor, me ensina a confiar na tua palavra. Ainda que meu coração, ainda que os meus olhos queiram se desviar, firma os meus passos na tua palavra. Leia Salmo 119 que você vai entender o que eu estou falando.
Davi buscava ao Senhor. À meia-noite eu busco ao Senhor. Busca o Senhor, queridos. Vamos buscar a Ele. Esse é um dos meus versículos favoritos. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Eu falo isso para Deus todos os dias. Todos os dias. Vivi hoje. Deus, obrigada porque eu vi a bondade do Senhor. Espera pelo Senhor. Tem bom ânimo. Fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Você está com alguma necessidade? Você está aflito? Você está angustiado? Não é na minha palavra que você tem que colocar a sua esperança. Você tem que colocar a sua esperança em Deus. Ele é a sua esperança. Ele vai te guiar. Ele vai abençoar a sua empresa. Ele vai abençoar os seus empregados. Eu não sei como vou fazer. Eu não sei. Eu também não sei, gente. Eu estou nessa linha. Outro dia uma irmã falou, Nicinha, eu tenho que te contar uma bênção. Aconteceu isso e isso quando a gente menos esperava. Aí eu brinquei com ela assim, irmã, deixa eu te falar, eu vou passar minha listinha de oração para você, porque o negócio aí está funcionando mais rápido. Então, eu acho que você é o caminho. Não, queridos, todos os dias eu estou lá orando, todos os dias eu estou buscando. A Ana Clara sai para trabalhar, eu falo, Deus, leva a Ana Clara e traz a Ana Clara em segurança. Deus, guarda os meus filhos, guarda o meu esposo. Oh, Deus, como diz a Laurinha da Cíntia, Deus, que esse colona, Deus, desapareça, que esse colona, Deus, não viva mais nessa terra. Até as crianças estão orando. Nossa casa precisa se levantar, nossa casa precisa buscar. Não precisamos e não podemos andar pelas nossas circunstâncias, porque nós não andamos pelo que vemos, nós andamos por fé. Amém? Vamos ficar em pé e nós vamos cantar uma música. Ufa, terminei a tempo. Os músicos, Deus de promessa, Deus de milagres. Você vai declarar essa verdade sobre a sua vida. Deus, eu preciso que essa palavra se cumpra, me dê fé. Me dê fé, Deus, para permanecer firme no Senhor. Tem jeito de colocar? Quando eu quero cantar uma música, eu falo para as minhas filhas assim, essa música é para você. Essa música é para você, para que você possa crer no Deus a quem nós servimos. Amém?